mas eu só tenho 1.000 seguidores. Beleza, mas esses 1.000 seguidores sabem o que você faz? Te conhecem sobre o produto? Não tem ninguém melhor para vender você do que você mesmo. Ninguém. As pessoas têm uma síndrome que hoje muita gente fala de network, ela chega e ela olha para você como um produto. Você não fecha um contrato na sua vida se você não tiver uma interação social mínima com alguém. Seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Comprar. O podcast te ajuda a evoluir a sua mentalidade e mais, com conexões poderosas. É isso e aí. esse cara aqui eu tive a oportunidade de conhecer um escritório que a gente trabalhava ali no mesmo ambiente, né? Só que o Lucas já conhecia, já tinha ido correr junto. Era correr ou pedalada? Correr. Olha, sem mais delongas. Não, o Lucas que vai apresentar. Bora, vamos lá. Quero que vocês me ajudem a receber aqui, né? Ó, já tem começado dando aquele like. Com vocês, esse amigo e irmão, obrigado por você estar aqui conosco. O Diego Neves, ele que foi CMO do Grupo Marçal, tem 20 anos na área de comunicação, 12 só, né? Só 12 anos na área de brand, e é um cara que vem revolucionando, teve por trás ali dessa campanha histórica que tivemos do Pablo Marçal, ele que é sócio também do Pablo, ele que, enfim, vem gerando valor na internet, vem gerando valor em grandes empresas, tem as empresas dele também, então eu quero que você se sinta à vontade aqui. Hoje é para explodir a cabeça dessa galera aqui sobre mentalidade, network, sobre comunicação, brand, como se tornar uma marca a gente fala viva. de tudo aqui. De tudo. Muito bom. Então bora, tamo junto, seja bem-vindo. Quero aqui, meu agradecer, Maíra, Lucas, obrigado por participar aqui do programa. Pode comprar, gostei do nome, viu? Gostou? Muito bom, é isso aí. Vamos começar aqui. E quero agradecer mesmo por essa oportunidade de fazer parte desse programa. Espero que você que esteja assistindo vale a pena aí, você ficar até o fim desse programa. É isso aí. Bora. Tamo junto, bora lá. Diegão, eu dei um resumo aqui, mas fala um pouquinho do Diego, quem é o Diego, sobre o profissional Diego, pessoal, abre o seu coração aí pra galera te conhecer, primeiramente. Bora. Cara, Diego Neves nasceu numa cidade muito pequena, de 30 mil habitantes. Num lugar muito simples, numa criação simples. Aos 18 anos, decidiu seguir o coração e começar a atuar em outras cidades nessa área de comunicação. Certo. Mas já fazia isso na minha cidade. E passei por muitas situações de aprendizado. Então, hoje eu sou casado há 10 anos com a Thalita Coelho, que é minha esposa. Tenho um filho de 3 anos e meio. Que a gente precisa marcar uma janta pra conhecer ela, E vamos né? marcar. A Thalita é incrível, ela é uma pessoa que... Eu vou te contar, quando você tem uma mulher poderosa, que te incentiva, que te estimula, nossa, tudo acelera na sua vida. E a Thalita sempre foi essa pessoa. E o engraçado é que eu conheci ela na área da comunicação. Eu trabalhava numa agência, ela foi contratada, a gente se conheceu, começamos a namorar e depois casamos e estamos aí há 10 anos. É top. Mas eu sou cristão, acredito no sacrifício de Cristo na cruz. Sou uma pessoa temente ao Senhor, que leva isso extremamente a sério. Sou um cara muito tranquilo, tenho gostos peculiares, gosto muito de música eletrônica, curto o esporte por conta do que isso fez e gerou de transformação na minha vida desde 2020. Então, o Diego é essa pessoa que... Não, se tiver a oportunidade de colocar um antes ou depois aqui, viu, André? Você coloque para vocês verem a transformação, porque tem muita gente que dá desculpa, né? Exatamente. Tem até... e tem outras pessoas que falam, cara, eu vou fazer acontecer, e é bem legal ver o seu antes e depois. Parabéns. Antes e depois, para você que talvez está vendo essa imagem aí, ou não, eu tenho que te falar. Vai lá buscar na rede social dele, qualquer coisa. Na rede social são 50 quilos. Caraca. Nesses praticamente 5 anos. Na verdade, são 5 anos, né, que eu estou em plena atividade, sem cirurgia bariátrica, sem nenhum tipo de procedimento estético, sem nenhum tipo de medicação, enfim, nada. Sem atalho, né? Sem atalho. Fazendo atividade física e corrigindo a alimentação. Não estou falando que é fácil, mas é incrível quando você começa a conhecer o poder que você tem. Sim. Até na forma de se posicionar, cuidando do seu corpo, cuidando da sua saúde. Através de disciplina, muita disciplina muita também, coisa, né? Muda tudo. Ô, Diegão, e é interessante, nada contra quem faz bariátrica, mas uma coisa que você trazendo aqui, porque as pessoas
faz uma cirurgia aqui, muda aqui, mas não muda a mente, né? Então aqui ela tá magra, mas a mente ela tá gorda. E isso é muito interessante porque para você ter um resultado físico, primeiramente você tem que mudar a mente, né? A forma de você pensar, o seu comportamento, seus hábitos, sua disciplina, o que você come, o horário que você dorme, enfim. E já pegando um gancho aqui, amor, fala um pouquinho aqui pra turma, qual que é a importância do esporte? A importância do esporte que você vê para sua vida, tanto pessoal, profissional, porque eu sou um cara que eu amo esporte, a gente se conectou, nos conhecemos pela primeira vez, eu digo que a Alphaville é suas conexões, o amigo pegou e falou assim, tem uma corrida de 5 km que o Diego Neves faz, eu falei, quem que é Diego Neves? O cara falou, é um rapaz do ecossistema lá e vamos lá. Eu falei, bora. Aí no término da corrida era legal que terminava a corrida, tinha como se fosse um pódio ali na frente da casa dele ali, e a galera subia e cada um subia e falava qual que foi a experiência da corrida. Então era bem legal que no fim ainda a gente trocava ali a experiência. E aqueles 5 km, eu tenho que te falar, foi uma eternidade pra mim, amigo. Sério? Foi uma eternidade pra mim. Eu falava, meu Deus, eu vou morrer correndo nesse negócio aqui. Porque eu odiava correr. Eu sempre fui um cara que fazia Muay Thai, fazia boxe, sempre gostei de puxar peso, mas corrida pra mim não era algo que era atrativo. Sim. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar o jogo nisso aqui. E aí alguns meses depois eu comecei a correr todos os dias e depois maratona, triatlo, Ironman, enfim. E como a corrida de todos os esportes que eu fiz, a corrida ela me ensinou mais muita coisa. Então eu queria que você contasse um pouquinho qual que é a importância do esporte na sua vida e o que você vê o esporte que pode mudar a vida das pessoas. O primeiro ponto no esporte, para mim, assim, sem dúvida, é a questão de conexão com o Senhor. Eu acredito que talvez seja um dos momentos mais incríveis que você tem ali, só você, para se conectar com Deus, para resolver vários problemas na sua cabeça, para você reoxigenar mesmo a sua vida. Quando eu comecei, eu não comecei com a corrida, porque era impossível, né? Mais de 140 quilos, era uma pessoa muito obesa, já estava numa fase complexa ali dessa doença silenciosa. Mas quando eu aderi ao esporte, eu comecei com o ciclismo. Por isso que eu até confundi, eu falei, foi numa corrida ou vocês estavam andando de bike, você viu? Aqui eu pedalo menos, assim, hoje, depois que você aprende a correr, e depois que você já está numa forma legal para corrida, você consegue treinar mais rápido, porque um treino assim, suficiente de ciclismo, no mínimo é 1h30 pedalando, aí leva muito tempo. Mas eu comecei no ciclismo, e o ciclismo foi muito solitário, porque eu me lembro que, além de ter muita dificuldade por ser absolutamente sedentário, eu tive que, ir ali, ter uma consistência, acreditar numa coisa que eu não estava vendo, viver algo ali que era sozinho. Às vezes alguns amigos ficavam criticando, Diego, você não vai conseguir, não sei o quê, não ajudava em bosta nenhuma. Falava, não, pode seguir aí que eu vou sozinho, a hora eu chego. E eu comecei a criar vários desafios. O ciclismo foi um esporte primordial para eu não desistir. Porque por mais que eu era muito lento ali nesse esporte, eu fui me aprimorando a cada desafio. Depois eu comecei a fazer os longões, que era mais de 100 km pedalando. E esse negócio foi me desenvolvendo, eu fui eliminando peso. E, obviamente, membros inferiores, eu fiquei brabíssimo, né? Porque você vai treinando ali com ciclismo, não tem jeito. Isso vai devolver para você um condicionamento muito bom. E quando eu comecei a eliminar peso para começar a ficar mais confortável a corrida foi questão de tempo. Eu já comecei a ser um corredor amador de performance. Então, assim... Você tinha muita força nas pernas, né? Isso facilitou bastante. A corrida é o esporte mais democrático do mundo, não tem jeito. Você só precisa de um tênis. Diego, mas eu queria comprar o melhor tênis do mundo para correr. O melhor tênis do mundo para correr custa R$2.500. Mas se você comprar um tênis de R$300, você já consegue fazer uma corrida muito tranquila e segura. E eu comecei num tênis de R$300. De 300? R$350. Aí eu falei, possível. nossa, mas que tênis duro. Mas é para começar. Então, o que eu digo? O tênis é a melhor ferramenta para você. É o esporte mais democrático, é o esporte que mais conecta. Você tem inúmeras, aqui em São Paulo, na região metropolitana, tem prova todo fim de semana. Se você quiser fazer prova todos os finais de semana, é possível. Então, imagina você fazendo 52 provas, né, ao longo de um ano. Mas o esporte é uma relação que você se conecta com Deus, só que, acima de tudo, você se posiciona.
Boa. Eu acredito que por muitos anos, posicionando inúmeras marcas ao longo da minha carreira aí, tinha algo que faltava em mim, esse posicionamento pessoal de ter essa disciplina e de cuidar de mim. Porque às vezes a gente esquece da imagem. E a imagem, ela também corresponde bastante nessa construção de autoridade. Ah, Diego, mas o conteúdo interno vale muito mais. Eu não tenho dúvida disso, eu defendo sempre essa premissa. Só que pensa comigo, se você se posiciona a ponto de falar assim, cara, eu estou me tornando mais saudável, eu estou me tornando mais forte, eu estou me tornando mais ligado em tudo. E a imagem chega primeiro. Por mais que seja o conteúdo que vai gerar aquela conexão, a imagem chegou antes que você. Sim, a imagem, então você já não tem aquela barreira, né? Ela já vai contribuir para você ser aceito nesse ambiente. Exato. Então, se você cuida da imagem, automaticamente isso vai ajudar, sim. Só que a saúde, a questão da saúde é inquestionável. Diego, quando que você viu que você precisava disso? Quando eu percebi que eu estava doente. Eu já acordei durante uma madrugada com fisgada nas 2 panturrilhas. Caraca. De cãibra, de cair da cama. Caraca. De tanta obesidade, sedentarismo, que aquilo era normal. Direto eu vivia esse tipo de experiência desagradável. Aí o pior é comprar roupa. Não existe roupa para você se você está num sobrepeso aí ou numa obesidade. E aí você fica refém do que tem. Então você começa a entender, cara, você vai perdendo um pouco do estímulo ali, né, da sua imagem, do que você representa, da potência que você poderia ser do seu posicionamento, porque você não consegue nem se vestir bem. E ali foi tudo acontecendo e depois que o esporte chegou na minha vida transformou. Então, se você me perguntar assim, o que alguém que está assistindo tinha que levar em consideração? Se para mim foi possível, imagina para você, meu querido e minha querida, é tão fácil. Vai lá, faça um ciclismo que seja, começa uma caminhada, vai começando a fazer umas corridinhas. O Lucas falou dessa corrida nossa aí, muita gente já quase desmaiou do meu lado, porque eles iam lá e falavam, não, correr 5 km é a coisa mais simples do mundo. Agora que você tá correndo. Mas quando começa pela primeira vez, é um baque. Você lembra quando a gente começou? Eu e a Maíra, nós começamos a correr. Foi logo na sequência, porque eu tava conhecendo ele na época que ele foi correr com você. E aí, na sequência, a gente foi correr um dia, eu corria mais que ele. Maíra corria mais que eu não me pertence. Mas às vezes a asma me visita, entendeu? E eu com asma tava correndo mais que ele. Agora já me passou assim, faz cara, tempo. O que é isso aqui? E na sua corrida foi interessante que eu grudei um menino que é o Fernando, você deve conhecer. Sim. E aí eu falei, Fernandão, é o seguinte, eu não vou parar e eu não vou deixar você parar. Se eu tentar parar, você me leva. E se você tentar parar... Cara, a hora que deu 2 km que ele falou assim, eu vou parar, mas me deu tanta força que eu falei assim, não, você não vai parar. Eu comecei a empurrar ele, eu quase morrendo. Eu falei, não, mas eu não posso deixar ele parar, porque eu fiz um acordo com ele. Ele, não, pode ir, eu não vou ligar. Eu falei, não, você não vai parar. E aí me deu um espírito de mentor, sabe? Sim. Eu falei, não, vai, agora eu sei. E eu falo assim, Senhor do céu, eu não tô aguentando, eu tô levando esse cara. Hoje a gente vai correr às vezes junto, agora não por causa da gestação, né? Tá mais pesadinho. Mas a gente sai pra correr junto, né? E tem subida lá no condomínio que ele vai me empurrar. Eu empurro ela e o carrinho do bebê. E o carrinho. Isso aí, Lucas. Muito bom. Mas é isso. Mas é a disciplina que o esporte traz, né? Meu Isso Deus, muda a incrível, mente. incrível. Você vira uma pessoa diferente, muito mais potente, muito mais ligada, com muito mais performance. É outro nível. E falando em performance, quero abordar sobre isso, porque eu vejo que todos os negócios que as pessoas conseguem ter um determinado sucesso é porque elas se conectam de alguma forma e o único motivador não é dinheiro. Puxa, eu vou ajudar outras pessoas, elas acabam descobrindo o propósito delas dentro daquele negócio. Então, eu não vendo consórcio porque eu quero ganhar dinheiro. Eu vejo que ganhar dinheiro é uma consequência de eu ajudar pessoas, de eu trazer uma solução, resolver um problema. Eu não dou um treinamento ou um curso porque, eu vou ganhar dinheiro. É uma consequência, até porque se for pelo dinheiro, aquilo, primeira oportunidade que tiver de outra coisa, você sai. Ou o primeiro desafio que você tem, você também sai. Então, eu quero saber o seguinte. Quando que você identificou que o branding e a comunicação eram essenciais para o sucesso de um negócio? E quando que você descobriu que seu propósito estava ligado àquilo? Boa. Pergunta muito boa. Vamos lá, gostei. Isso foi profunda, né? Bem profunda. Voltei lá na cena lá da minha infância. Cara, comunicação é simplesmente a maior moeda que você tem para você construir conexão com outra pessoa.
Você não fecha um contrato na sua vida se você não tiver uma interação social mínima com alguém. E a comunicação é exatamente essa ação que você tem ali para você ter essa possibilidade de se conectar verdadeiramente com alguém. Quem tem habilidade de comunicação sai na frente, não tem jeito. Eu faço uma pergunta para os dois antes de explicar um pouco sobre isso. Bora. Mas pensa comigo, vocês acreditam que uma pessoa que se comunica melhor, que tem uma boa imagem, que se posiciona melhor, ela fecha mais negócio? Com certeza. Sim. Não tem jeito. Se a gente acredita nisso, esse é o fator que antecede qualquer negócio. E o triste desse contexto é que as pessoas não entenderam. Elas estão buscando muitas outras ferramentas. Precisa de eu repetir aqui, mas está de boa. Acho que tá. de boa. Elas... É porque aqui no bastidor aqui fez um barulho, eu falei, eu não quero estragar o programa. Mas elas estão buscando outras ferramentas e se esquecem da comunicação. De quando que você notou isso? Na infância. Eu me lembro como se fosse hoje, eu assistindo comerciais nos intervalos ali das emissoras de TV. E eu falava, um dia eu vou escrever, eu vou participar de produções desse tipo de comercial. Eu, criança, eu vi o comercial da Coca-Cola, dessas grandes marcas, Casas Bahias, tinha ali do Bombril, lembra que tinha o cara na bancada? E eu vi aquilo e eu falava, eu quero viver isso, eu quero fazer isso. Então, desde criança eu já tinha esse sentimento. Um outro fator, eu sempre fui muito expansivo, muito extrovertido, eu sempre falei, conversei muito. Tanto é que isso foi uma vantagem na escola, na faculdade, porque como eu tinha muita facilidade com isso, eu juntava com quem era muito CDF ali e falava, olha, nós temos algo aqui que pode se complementar. Você pode fazer um belo trabalho e eu posso apresentar para você. Oh. E a gente sempre fazia essa troca e foi muito bom. Eu sempre era escolhida para fazer as apresentações. Não, Maíra, você tem que estar no nosso grupo, que quem vai apresentar é você. E eu desse jeito, eu usava eu era isso. totalmente diferente de vocês, eu corria. Você corria? Eu corria, eu gaguejava. Agora vamos fazer uma reflexão sobre isso. Sabe o que é o triste? Você vai para uma escola e o professor... Eu estudei só em colégio público a minha vida toda, também. né? Só a faculdade que eu fiz particular. Mas você vai para a escola pública, a professora, ela provavelmente te orienta a fazer um grupo, escolher um tema e fazer a apresentação ali na frente para os colegas. Você já viveu? Vocês já viveram esse tipo de experiência? Talvez você que está em casa já viveu também. O que acontece com isso? Tá tudo certo. Forma seu grupo, escolhe o tema, organiza a apresentação e vai lá e faz. Só que nunca, na minha vida, um professor falou, eu vou agora te dar uma aula de como você se apresenta aqui na frente. Né? Nunca eu tive nenhum tipo de instrução na escola para me apresentar, para me comunicar melhor, para que eu tivesse ali mais controle da ansiedade, de qualquer tipo de situação que pudesse interromper a minha apresentação. Pelo contrário, teve pessoas que corriam, assim como o Lucas falou aqui, relatou para nós, que essas pessoas foram gerando um monte de trava mental mesmo, porque ela falava assim, cara, peraí, esse professor está me obrigando, eu não consigo fazer isso. E passo vergonha. Se eu passo vergonha, imagina o sentimento de inutilidade. Sim. Então, comunicação é um assunto que nunca foi levado a sério. Exato. Só que ele é o mais importante de todos. Como finanças, dentre outros que nem são mencionados. Não são mencionados. Investimentos, né? É. Você tem uma cabeça de investidor. Porque se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar o ensino escolar, o que a gente mais usa na vida? Eu pensei em 3 coisas aqui. Alimentação, a gente não aprende sobre alimentação na escola. Ou seja, o que você deve comer, por que você deve comer. Dinheiro, que é o tempo todo. Então, cabeça de investidor e a comunicação. Sim. Né? Porque até a gente recebeu um amigo esses dias em casa e ele falou, cara, eu não entendo. Porque tem um fulano de tal amigo nosso e ele não tem todo esse dinheiro, mas ele, pela comunicação dele, ele foi montando vários projetos. Ou seja, era o dinheiro que ele precisava? Não, mas era a comunicação. Sim. E a comunicação fez ele se tornar um cara especialista no mercado dele, que e esse amigo nosso é do mesmo mercado. O entendimento do dinheiro, porque esse amigo nosso fala assim, não, eu sempre construí com o meu próprio recurso. E esse outro nunca precisou do recurso dele, Sim. sempre foi fazendo que com foi a comunicação e a visão É. sobre as coisas do poder ali de entender o custo da oportunidade das coisas. Então, é excelente isso aqui que vocês trouxeram. Comunicação é igual interação. Eu preciso de interagir com alguém, eu preciso de comunicação. Ponto final. E toda vez que você pensar em comunicação, é o quê? Clareza na mensagem. Se a pessoa está entendendo o que eu estou falando,
essa clareza ela vai facilitar com que essa interação se complete. Seja um negócio, seja você se aproximando de alguém. Isso é muito importante. Pensando em comunicação como esse guarda-chuva principal. Aí onde entra esse tal do branding? Branding é uma palavra que hoje é muito utilizada, está na moda, está no hype. Mas se você parar para pensar, as marcas começaram a se preocupar com essa gestão de marca de uma forma mais eficiente desde a década de 60. Certo. Eu que sou publicitário por formação também, né? Já tive a oportunidade de fazer várias campanhas publicitárias. Existem muitos livros legais para se ler aí. Tem até uma série que chama Mad Men, que conta e retrata muito dessa publicidade dos anos 60, anos 70, que é incrível. E nesse contexto, você percebe que as marcas já tinham uma preocupação em fazer uma gestão dessa marca. O que é branding? É você fazer essa gestão de forma eficiente de tudo que está ligado à sua marca e a esse cliente, a esse contato com o seu cliente. Então, quando a gente fala de branding, pensando em um negócio, é extremamente importante, porque é esse tipo de estratégia que tem condição de conectar uma pessoa com o seu produto e serviço para que ela não só conecte, mas ela comece a querer vender, falar, ela querer patrocinar isso para vocês. Perfeito. Só que o branding, ele se aplica também para a sua marca pessoal. E aí eu te falo, qual é o valor que você está conseguindo gerar de percepção para as pessoas para que elas entendam o que você realmente faz, o que realmente você é. Porque todo mundo tem ali um monte de interpretação solta de outras pessoas. E essa é uma responsabilidade nossa. Sim. Aí você tem a sua marca. Você que é o responsável por se vender, por falar de você, por mostrar uma imagem daquilo que realmente você entrega, para que as pessoas comecem a pensar diferente em relação a tudo que você está fazendo. Porque imagina, tem pessoas que passam, por exemplo, por mentorias comigo, e essas pessoas elas nunca tiveram a oportunidade de se apresentar. Elas vão para o digital, começam a falar tudo que elas são ali, que elas fazem, meu Deus, começa a gerar um monte de negócio, muita gente que seguia nem sabia o que essa pessoa fazia. E aí eu te falo, a responsabilidade desse branding, se você é um empresário, se você é um investidor, da sua marca, do seu negócio é sua. Se você é uma marca pessoal, se já reconhece isso, também é sua. É você que tem que cuidar disso. A gente tem um negócio que a gente fica dependendo, né, por conta do nosso estilo cultural, de validação de um terceiro. A gente espera uma pessoa falar bem de nós para criar esse ambiente, mas não existe isso. Você que tem que ser o responsável. E aí você tem vários mecanismos para isso. O digital, que é o mais democrático de todos, um podcast como esse, uma reunião, qualquer contato humano, o que você está gerando ali de percepção de valor em relação a você para essa pessoa. É mais ou menos dentro disso, tá? Perfeito. E é bem interessante porque a gente tem um grupo de mentoria para profissionais de consórcio. E aí sempre que a pessoa fala, Maíra, eu quero montar um time, por onde eu começo? Eu primeiro falo, quem é melhor explicando o que você faz? Porque muitas vezes eu quero delegar o marketing. Isso não significa que eu não vou contratar, por exemplo, a sua agência para poder me ajudar. Mas qual que é a questão? A pessoa já quer contratar pessoas para fazer muitas coisas onde ela não tem o conhecimento, onde, na verdade, eu sempre falo, Diego, vamos aumentar a sua demanda? Vamos colocar você para falar sobre o seu produto na internet. Ah, mas eu só tenho 1.000 seguidores. Beleza, mas esses 1.000 seguidores sabem o que você faz? Te conhecem sobre o produto, porque tá ali um mercado que é topo do funil, que nem sabe que tem uma dor, não sabe que tem um problema e precisa de uma solução e ninguém tá falando sobre. Então, vamos aumentar a boca do seu funil. Beleza, aumentou a boca do seu funil, agora você vai colocar um SDR. E você vai aprender a fazer a qualificação, já que a sua é o presa por enquanto, né? E aí você vai aprender a fazer a qualificação para você poder ensinar com excelência. Beleza, tem o SDR, quem que faz melhor a apresentação? Você é um vendedor que vai contratar? Eu. Então, por enquanto, você faz a apresentação, mas você já coloca um vendedor para te observar. Pronto, e aí você vai delegando por etapas. Ou seja, a pessoa, às vezes, ela quer colocar um monte de gente abaixo dela,
mas ela nem cresceu a boca do funil. Claro que eu posso contratar alguém para fazer a prospecção e qualificar. Mas se você tem uma máquina poderosa que vai te trazer lead todos os dias, né? Que você falou hoje, a internet é muito democrática. E as pessoas falam, mas tem você que fala de consórcio, mas nem todo mundo se conecta com a Maíra, nem todo mundo se conecta com o Diego, nem todo mundo se conecta com o Lucas. Ou seja, tem várias pessoas que poderiam levar a mesma mensagem de uma forma diferente. E por conta de não querer explorar essa questão da documentação, querer delegar essa questão da comunicação para... minha agência faz tudo, né? Claro que tem agências que são especialistas e vão lá e vão dar um direcionamento, mas tem gente que acha que um post estático vai trazer uma chuva de leads, né? Então eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre isso. Como que faz? Era só a vez de perguntar, eu até atravessei aqui, né? Mas... A gente reveza pra gente ter uma comunicação alinhada antes, viu? Que a comunicação é importante, Muito né? bom. Até no casamento. Claro. Principalmente. No casamento. Não é só pra vender, não. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque as pessoas colocam muitos empecilhos pra começar a aparecer na rede social. Então, vamos lá. A rede social é pra você que tá assistindo, é óbvio. Qualquer pessoa que tem um entendimento mínimo do que significa uma marca, do que significa valor, essa pessoa precisa imediatamente entrar numa rede social. Boa. Ponto final. Todo mundo que estiver assistindo em qualquer momento, isso aqui é atemporal, é para você. E por que eu digo isso? Porque a rede social é um canal, além de ser democrático, é um canal que você não tem limite em termos de alcance. Então, independente da quantidade de seguidores que você tem mecanismo para alcançar novos seguidores e você também tem mecanismo de fazer isso de forma paga para alcançar pessoas de forma estruturada, usando tráfego pago. Perfeito. Mas o que é a relação? Muito bom a forma como você explica para os mentorados. O que a gente precisa considerar aqui num podcast desse para se tornar como aprendizado? Não tem ninguém melhor para vender você do que você mesmo. Ninguém. Nem sua mãe, nem seu cônjuge, ninguém. É você que tem essa capacidade de se vender. Só que o se vender soa um pouco agressivo, porque parece que eu estou querendo só fazer negócio. Não. Sim. O se vender é eu criar um cenário de conexão humana. Boa. É eu entrar numa rede social e a pessoa se aproximar de mim e ela começar a ter fit com o que eu faço, com o que eu sou, porque ela fala, cara, essa pessoa se parece comigo, a gente tem ponto em comum. E as pessoas não estão muito afim, porque elas ainda estão vivendo aquela síndrome de 2008, 2010, o blogueirinho. E não tem nada a ver. A rede social é um extensor de você e do seu trabalho, da forma como você se posiciona. Então, se você tem dúvida sobre entrar no digital ou não, eu sempre digo o seguinte: se nada te convencer que você precisa estar lá, muitas vezes a objeção é, cara, eu não tenho nada para falar. Eu nem falo tão bem, parece que eu não sei nada, parece que eu não sou uma pessoa tão relevante como eu imagino que eu sou. Imagina, essa pessoa tem um monte de problema aí de autoimagem, um monte de situação que ela não resolveu. Mas vamos lá, eu vou te dar um estímulo aqui. Tem uma frase que eu repito ela sempre, que ela é o estímulo como se fosse um choque de 2.000 volts. O meu óbvio é o milagre de alguém. Oh, se você talvez está num momento da sua vida... Essa era aquela que você tinha que anotar. Anota isso. Essa é que eu falei, essa é que eu vou anotar. O meu óbvio é o milagre de alguém. O que significa isso? Imagina comigo. Você talvez acha que não tem o suficiente para o outro. Mas você tem exatamente a medida de alguém que está ali orando, clamando, e falando, ô Senhor, me dá uma luz. Aí a pessoa assiste um vídeo seu, na maior simplicidade, se conecta com a sua mensagem e basicamente você pode resolver um problema de um clamor, de uma pessoa que está ali lutando, buscando algum tipo de solução. Uhum. Então, vai para a internet, vai para o digital, comece, por favor. Não demore nem um segundo mais, porque você já está muito atrasado. E eu tenho um negócio que eu gosto de falar sempre, que é a síndrome de uma grande empresa. Existia uma empresa que dominava o mercado. A empresa ela dominava o setor de forma global e ela oferecia algo que era um ritual entre as famílias, que era a fotografia analógica. Não sei se você se lembra, ali no final de semana,
Quando a família não estava brigando, falando mal do outro, você sentava ali, pegava um álbum e começava a ver aquele Eu vou tanto na de casa foto. dos meus pais até hoje. Eu vou lá, tem uma gaveta, é a segunda ou a terceira gaveta do meu antigo quarto. Sei. Aí tá cheio de álbum, eu pego e fico lá olhando. Olhando lá. as fotos. E quando chegavam as visitas, eles ficavam mostrando as fotos pra todas as visitas. Né? Imagina, assim. isso era um grande ritual no passado. Tinha uma mala em casa. Olha, todo mundo, se a gente investigar no passado, se não for essa turminha que chegou agora, tipo Não o tinha o Ravi, que fazer, pegava a tipo o mala. Mateu, né? Mas agora a turma do passado, Mas isso é, vamos eles saber o que é nem isso, vão né? saber o que é isso. Mas a marca que liderava isso chamava Kodak. Kodak. E essa marca teve um problema gigantesco com essa palavrinha chamada digital. Foi a barreira da Kodak. E o que aconteceu? A Kodak tinha uma pessoa interna da empresa que estava desenvolvendo uma tecnologia digital e disse, não, abafa isso aí. Não existe. Eles não quiseram? Escuta, a pessoa chegou, Negaram. apresentou e falou assim, não Negaram existe. a mudança. O nosso negócio, somos líderes mundiais. Isso aqui é uma coisa que não tem como acabar. A fotografia é uma coisa que as pessoas amam. Arrogância. E aí, eles negaram pro digital e simplesmente desapareceram do mercado. Eles foram aniquilados. Aniquilados. Aí eu falo para você que está assistindo esse podcast, pensa você aí, tá com essa resistência, tá correndo do negócio do digital. Cuidado com a síndrome da Kodak, porque o próximo a desaparecer vai ser você. Eita. E se a gente parar para olhar isso, tem vários fenômenos onde o digital é uma barreira que acaba acabando, desaparecendo com as coisas. Você lembra de um negócio que a gente fazia muito? Que era no final de semana, você ia numa sexta-feira, depois do trabalho, um negócio chamado locadora. Você fazia amizade ali com a Eu gostava menina, demais. a menina já deixava ou as fitas ou os DVDs, dependendo da Reserva sua aquele época, lá pra mim. já deixa tudo reservado. Ô, Diego, eu sabia que você ia vir, tá aqui. Você pegava ali, pegava aquele Me deu até negócio, ia uma pra vontade de assistir casa. Era uma delícia. Você ia pro fim de semana, assistia quantas vezes queria, né? Então você tinha essa oportunidade. Eu morava no interior, isso era mais forte ainda, porque não tinha cinema. Então você alugava esse filme e assistia. Cadê isso? Isso está no controle hoje. Essa Às marca vezes você se- gasta mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o filme, se não tomar cuidado. De Quantas tanta vezes opção. a gente não dorme procurando um filme? Pois é, olha, Né? olha que maluquice. Olha, hoje o negócio está tão acessível que hoje você compra uma TV e essa TV tem um botão chamado Netflix. É. Você tem noção do Só tamanho você dessa apertar. marca? Olha o tamanho desse serviço. Caraca, Você é verdade. aperta, a marca Netflix se incorporou dentro das maiores fabricantes de TV no mundo todo. Você aperta o botão. Poder da collab, hein? Exatamente, poder da collab. Então, o que acontece? Esse Nossa, fenômeno está caraca. acontecendo o tempo todo e a gente não sacou isso. Não existe mais a locadora. Esses rituais do passado, eles estão sendo substituídos por serviços digitais. E aí, se você não entra no digital, não tem jeito, você vai desaparecer. Talvez a profissão que eu acho a mais injusta é a da medicina, o médico. O médico estuda pra caramba, Rala. o cara estuda a vida toda, aí ele chega no momento do vestibular. Ele faz um cursinho, aí ele passa no vestibular. Ele estuda mais 6 anos para não ser bosta nenhuma, com todo respeito aos médicos. Ele sai como um clínico geral. Se esse médico quer fazer uma especialização, ele ainda vai fazer mais um cursinho, que no Brasil chama Medicurso. Ele vai lá, faz esse cursinho para passar num concurso de residência médica. Estuda mais 3, 4 anos para ter um título de especialista. E aí a pessoa vai no consultório dela, vai lá nesse médico, vê, sai de lá, pesquisa ela no Instagram. Esse médico tem 500 seguidores, ele já perdeu a credibilidade. pra Não, essa ontem pessoa. foi Olha que maluquice engraçado. isso. Tinha É um doido cara isso aí. em casa, foi prestar um serviço pro Lucas, e aí ele tava fazendo uma mentoria. Ele falou, não, vou fazer daqui só pra não perder o foco, depois vou embora. E a gente continuou a nossa rotina. E aí ele falou, não, eu falei, quem que é essa mulher? Parece a fulana, que é uma bem grande no Instagram. Não, essa é a ciclana. Não, ela já ajudou vários players e já fez não sei o quê. Ela é sócia de não sei o quê. Eu falei, deixa eu ver o Instagram dela. E aí ele mostrou, olha que louco. Ele me mostrou 5 mil seguidores. Aí eu, tipo assim, é inconsciente e um pouquinho ali no consciente também. Eu falei, nossa, mas ela é sócia de vários caras, tá ensinando sobre Instagram. E ela tem 5 mil seguidores. Você vê a questão da percepção de Sim. valor, olha que louco. E aí eu vou entrar um outro ponto que eu vi. Eu falei pra Maíra, eu falei, olha que doideira. A menina com 5 mil seguidores vendendo mentoria pra caramba. E eu choco com o meu barbeiro, que, cara, se for olhar assim, é só um barbeiro, né? Vamos falar.
ele vende mentoria para barbeiros. Ele, ontem, 9 horas da noite, ele foi lá em casa cortar meu cabelo. Ele viu, eu tenho um treinamento para fazer aqui de uma mentoria que eu comprei. Eu posso estudar daqui da sua casa aqui, porque senão não vai dar tempo. Eu falei assim, cara, que menino esforçado. Enquanto os caras estão falando que não dá, o cara no mercado dele de barbeiro, ele vai, atende delivery em casa e o cara vende mentoria para barbeiros. Forte. E o Instagram dele, eu acho que ele tem quase 30 mil seguidores. E os vídeos dele, tipo, muito viralizados, os vídeos dele. Aí você fala assim, cara, então assim, não tem desculpa. Cara, para fechar essa janela, por que eu citei o médico? Porque o médico, ele já tem uma autoridade reconhecida, Sim. ele estuda para isso. Tem um Ele certificado. tem um certificado, ele tem um diploma que concede a ele ali a liberação dentro da legislação brasileira para ele atuar naquela função. E hoje as pessoas estão diminuindo o potencial desse profissional porque ele não tem seguidor, porque ele não é influente no digital. Agora olha que maluquice. Não, agora eu o sei. Lucas tem a meta de passar com um determinado médico que ele acompanha. Ele falou assim, não, a hora que chegar tal momento a gente vai se constar com ele. Por quê? Porque tá na internet. Às vezes, não tô falando que não é, mas talvez não. Tenham médicos tão qualificados quanto ou até melhor, mas aquele Sim. cara como é conhecida é a meta, né? Não, eu vou falar aqui, o Dr. Baracate. O Dr. Baracate, eu aprendi muito com ele. Eu ficava, tipo assim, cara, eu posso isso. Eu mandava direct pra ele. Eu falei assim, Não, Maíra. os direct dele, depois ele te conta. A gente não vai falar ao vivo, bem absurdo. Assim. E eu falei assim, amor, eu quero chegar um tempo de eu, qualquer dúvida, eu falar, doutor, No isso WhatsApp. aqui é saudável? Isso aqui pode? Porque, cara, é o que você falou, pode ter médicos melhores que ele? Até pode, mas ele passa muito credibilidade e eu aprendi muito com ele. Então, com quem que eu quero me consultar? É isso. Olha que legal isso. O médico tem que sair do consultório. Se a gente está falando aqui de branding, de comunicação, de você construir esse posicionamento digital, a palavra-chave disso chama exposição. Boa. Quem tem mais exposição vai ser mais lembrado, vai fechar mais negócio, Perfeito. vai vender mais, vai ser mais interessante. Quem tem pouca exposição não tem jeito. Quem tem zero exposição, esquece. Imagina o profissional médico que ele fica só dentro de um consultório. Não tem jeito, ele só está esperando ali alguém marcar a consulta. Agora o médico que tem alta exposição, obviamente, ele vai crescer, ele vai ser mais influente, ele vai fechar mais negócio. O seu barbeiro, olha aí, ele está se expondo. Imagina, vocês poderiam, hoje, dentro do ecossistema de vocês, conformar com as operações multimilionárias que vocês fazem no consórcio. Tá tudo certo. Tem ali um comissionamento, tem ótimos ganhos. Só isso já resolveria 1000 coisas. Só que vocês aumentaram a exposição. Aumentou a exposição, automaticamente você se torna mais influente. Exato. Tendo mais influência, tem mais autoridade. Mais autoridade, fecha mais negócio. Fechando mais negócio, automaticamente você começa também a atrair pessoas que falam, peraí, eu quero me parecer com esse casal. É isso. Eu quero me conectar com eles, eu quero aprender com eles. E aí vocês são transformados em mentores. Olha que legal esse Sim, tipo essa de jornada, lógica. né? Sim. Essa jornada. Deixa eu pegar dentro disso aqui que você trouxe aqui, que eu achei muito interessante, sobre você aumenta o nível de influência e você se torna uma marca e a pessoa, ou seja, você é reconhecida. E trazendo dentro disso aqui, eu quero falar de uma campanha aí que foi histórica, né? Sim. Eu tava guardado isso aqui, tava desde a hora, eu falei, deixa a hora que entrar aqui pra Agora é gente poder aquela puxar. pergunta lá que eu fiz aqui, não tô brincando. Agora é aquela pergunta. Bora ver, bora. Piada de bastidor. Qualquer Já coisa pode eu dar, debaixo da mesa aqui, chuta a câmera, Ó. não vai dar certo. Nós sabemos que Pablo Marçal é um cara que ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. Mas o resultado do cara não tem o que falar. E vocês fizeram uma campanha histórica. Não tiveram 1 segundo de televisão. Vocês fizeram algo que é o que a gente está falando sobre a marca pessoal e Sim. sobre você utilizar as plataformas digitais para isso. O que vocês fizeram foi algo histórico. Eu acredito que ninguém nunca tinha feito isso. Se tiver feito, você traz pra gente. E eu queria que você trouxesse quais foram os principais aprendizados dentro dessa campanha política que foi histórica, que você estava por trás ali, coordenando aquilo ali. Quais foram os aprendizados, quais foram, talvez, as questões políticas que você viu. Cara, eu aprendi muito disso aqui foi algo que me marcou. Quais foram os erros também que talvez tiveram ali, mas eu vejo que de tudo ali foi muito aprendizado, muito crescimento. Foram mais de 1.700.000 votos, não foi? Uma coisa assim? Exatamente. Então foi algo histórico. Traz isso aí pra gente, porque poder do digital. A gente viu claramente onde que os
os jornalistas tentando bater no cara e o cara fez aquilo ali uma piada e não sei quantos posts que vocês faziam ali por dia e era coisa eu acho fenômeno. que tava na casa dos 20, não tava não. 20? Tava... Não, tinha uns 60, não era? 60 por dia? Cara, era muita coisa. A nossa média assim... de publicação de Reels por dia era de 80 Reels. O dia que a gente bateu o recorde, né, em um ciclo de 24 horas, nós postamos 130 Reels. Somando 130 Reels. Somando esse ciclo de 130 em 24 horas. A gente devia ver uns 15, né, amor? Nós batemos mais de 150 milhões de views só em 24 horas. Caraca. Então foi uma máquina de muita influência, né? Mas, cara, eu, ao longo desses 20 anos, eu passei por diversas campanhas, né? Campanhas políticas. Mas a campanha do Marçal, ela foi muito especial. Primeiro que eu participei integralmente da campanha de 2022. Certo. E quando eu comecei ali com o Marçal, a gente desenvolveu toda a campanha, ninguém dava crédito pro Pablo. O Pablo, ele não era um cara reconhecido no meio político. Por isso que a gente fez muito um posicionamento que a piada virou pesadelo, porque era uma piada, era daquele jeito mesmo, ninguém dava atenção. 2024 foi uma campanha histórica, eu participei de todo o bastidor. Eu fui o responsável pelo posicionamento digital, por toda a parte de comunicação, por tudo que estava ligado aos debates, às emissoras, ao posicionamento do Marçal. Isso era tudo responsabilidade minha, direta minha. Essa foi uma das campanhas que eu fiz parte, que eu posso dizer para você com toda segurança, foi a campanha mais assistida da história, pela forma como a gente construiu. Caraca. Dentro dos moldes e de tudo que a gente criou ali para que isso funcionasse como funcionou, essa campanha ela foi histórica. Essa campanha ela vai ser citada em muitos anos, não tem jeito. Só que nós temos um produto muito bom. O Pablo, ele é um cara fora da curva no nível muito alto. Ele tem uma facilidade de comunicação, de posicionamento, um entendimento e uma sensibilidade de leitura de ser humano que só isso coloca ele em vantagem. Sim. O Pablo é um dos maiores treinadores do mundo em inteligência emocional. Então, ele é um cara que ele sabe muito bem analisar, entender, compreender o ambiente e gerir esse ambiente. Articulado, exatamente. Né? Então, ele tem muita facilidade para isso. E o Pablo, ele tem uma coisa impressionante. Ele está disposto a testar tudo que a gente sugerir. Então, é muito bom de trabalhar. Não tem medo do erro. Nenhum. Zero. Sem então, apego, essa campanha ela foi histórica porque houve nessa campanha coisas que nunca aconteceu antes. Né? A gente teve um boicote gigantesco em todos os aspectos. Imagina, nós não tínhamos verba ali política, né? A verba de fundo eleitoral. O partido não tinha essa verba ali disponível para o candidato. Nós não tínhamos ali tempo de TV, pelo partido não ter nenhuma coligação, tempo de TV, tempo de rádio gratuito. Nós não tínhamos nenhum tipo de estrutura de campanha. Nós tínhamos apenas as redes oficiais do Marçal. Só que as redes foram suspensas no início da campanha. E a gente de forma... os caras cortaram. Exatamente. Na hora que eles entenderam o nosso poder de influência, eles cortaram aquilo. Só que em tempo recorde, quando a gente recebeu a decisão, porque a gente tinha a dupla, né, que participou de todo esse coração da campanha, foi eu e o Tássio Renan. O Tássio cuidava da parte política e da parte jurídica e eu da parte de comunicação, posicionamento e do digital. Então a gente conversava muito rápido ali. Quando chegou essa decisão que ia cair a rede social, nós criamos uma conta reserva e em poucas horas nós atingimos mais de 1 milhão de seguidores. Essa conta chegou a mais de 5 milhões e essa conta, ela gerou na nossa mão, num período de 42 dias, 5 bilhões de views. Uau. Então, só uma conta do... 5 bilhões em 5 meses? Não, em 42 dias. 42 dias, 5 bilhões. Exato. Então, no período mais quente da campanha, essa conta reserva... Orgânico, zero tráfego. Zero tráfego. Tô falando só do orgânico. Cara, a gente tá falando que 5 bilhões é quase a população mundial, porque a gente tá em 8 bi. Forte, né? Então, essa campanha ela foi muito assistida, isso só com um canal que era reserva. Caraca. Agora, imagina a quantidade de conteúdo retransmitido, a quantidade de canais que nós temos.
né? E que a gente enquanto também quer muitas transmitir pessoas isso. falam, meu Deus, eles passaram por um desafio que de fato, porque vocês tiveram que construir uma outra rede, ao mesmo tempo era uma rede super aquecida, porque as Muito, pessoas muito. sabiam que ele estava em momento de campanha e somente as pessoas interessadas em saber daquele momento do Pablo começaram a seguir naquela conta. Pra você né? ter uma dimensão, foi a primeira campanha municipal da história do Brasil que se tornou uma campanha nacional. Foi. Então você chegava em qualquer cidade do Brasil e falava, Marçal, faz o M, que o pessoal já tinha aderido à campanha. Não, Paraná, todos os estados, os caras colocando faz o Até os M, pais todo do mundo Lucas sabia. ficavam Cara, perguntando quando a meus gente pais ligava. ficavam- Quando a gente entendeu que a campanha funcionou, ela foi uma campanha com toda a estrutura de branding possível, né? Começa por todas as simbologias. Faz o M, que a gente fez gestual isso. Lançamos o boné que foi um ícone da campanha. Foi. E foi no primeiro debate que esse boné foi lançado. E foi um design ali, né? A gente modelou. O Pablo, eu queria um boné e tal. Eu falei, relaxa. Aí eu olhei o da Forbes, olhei o da Private, que é de relógios de luxo que tem aqui em São Paulo. Falei, cara, vou fazer um negócio nessa pegada meio Forbes, vai ficar chique esse M. E aí a gente fez, funcionou. E foi um marco simbólico na campanha. Quando que a gente entendeu que a campanha tinha tomado essa dimensão? Nós chegamos, foi eu, Tássio e o Pablo, para El Salvador, né, para fazer uma viagem diplomática. E na volta dessa viagem nós chegamos, pousamos em Congonhas, se eu não me engano, pegamos o helicóptero e fomos direto para Paulista, porque estava acontecendo o 7 de setembro. Sim. Quando a gente subiu no gradil, todo mundo estava de amarelo, verde e amarelo, que era uma manifestação da direita. Mas quando a gente olhou, cara, 70% com boné faz o M. Cara, Na hora que a gente viu aquilo, a gente falou assim, não, esquece. Esquece, não tem jeito. O Brasil entendeu, São Paulo entendeu. Na hora que a gente viu aquele tanto de cabecinha, você pegar a foto aérea, você vai ver um monte de bonezinho que tal? do M. E como a gente não vendia esse boné? O pessoal falsificou, saiu vendendo isso para Não, todo lado. tinha no Mercado Livre, não tinha Eu pra tenho, comprar? eu tenho um Tinha. amigo, eu vou colocar aqui. Eu tenho um amigo aqui que Não ele tava fala em. nome. Não fala nome. Ele Fala tava o nome, ele denuncia tava ele em aqui. segundo lugar de vendas no Mercado Livre do Só com Faz boné. o M. Olha que maluquice. É. Então, o que eu estou te dizendo, as pessoas entenderam o poder, né, dessa simbologia, todo mundo começou a usar isso, foi muito forte, foi muito intenso. Só que a cereja do bolo, em termos de estratégia, foi exatamente na produção real-time de conteúdo. Estava acontecendo o debate, que era um grande espetáculo. Isso era top. Então, em segundos, o corte desse debate subia isso imediatamente era com o top. nosso time. A Então, Maíra- isso não existe. Nessa velocidade nunca houve, A entendeu? Maíra no começo, porque assim, ó, eu tenho comigo, eu não assisto Instagram. Não assisto, tá? Você fala assim, Lucas, eu só assisto, quando que eu assisto? A hora que eu vou subir um post, o primeiro post tá ali. Então eu acabo vendo. Então hoje mesmo veio um convidado aqui, eu falei, viu, você tava com o pessoal da marca tal, mas é a hora que eu vou entrar, é o primeiro post, então não tinha como. Cara, e a Maíra falou assim, por que você tá trabalhando com fone de ouvido assistindo debate? Você não assiste? Eu falei, você tem que começar a assistir. Mas E era aí- engraçado demais de assistir, Cara, eu dava risada era demais. muito bom. E eu confesso que eu acho que dos 80 posts que vocês postavam ali por dia, uns 40 eu ficava falando, mano, deixa eu sair desse negócio aqui, porque era em tempo real. Em tempo Você real. queria ver o que tava É. acontecendo, você queria ver os cortes, você queria ver, porque eu acho que tava engasgado em todo mundo o que os jornalistas fazem, e, tipo assim, não tinha ninguém levantando pra dar uns cortes nos caras. E sabe o É. que foi bem legal? Porque como estavam acontecendo algumas coisas, e para quem acompanha, e claro que a gente não sabe no detalhe como você, mas o primeiro curso que eu comprei do Pablo foi em 2020, eu acho, que foi o do primeiro La Casa, né? Então, como a gente teve esse contato, ainda que não tão próximo, mas ali de assistir as aulas ao vivo, interagir ali pelo chat e tal, então a gente sabe que não é um cara que não entregava. Não era um vendedor de curso igual o povo gosta de chamar a gente hoje. Ah, mais um vendedor de curso, né? Então a gente assistia e a gente via que ele realmente entregava, que ele realmente tinha uma pessoa de verdade ali por trás. E aí a gente via as coisas acontecendo e gerava uma indignação. Então o que eu achei muito interessante, quero até que você fale sobre isso, porque tem pessoas que não se posicionam com medo do que vão falar. E na verdade, quando uma turma se levanta para falar mal, uma turma se levanta para defender. Sim. E ele não precisava que ninguém defendesse ele, mas gera uma indignação. Tanto que eu perdi bastante seguidor por gravar alguns vídeos, né? Falando. Porque eu falo, poxa, se na minha própria rede social eu não puder defender que eu acredito, pra que serve esse treco? Só pra vender? Não. Ele vai vender também, mas é pra levar o que eu acredito, o que
eu posso ensinar para as pessoas, levar um outro lado, né? E é muito doido, porque as pessoas, assim, vão perder seguidor, várias pessoas não se posicionavam e não se posicionam sobre política. Onde, na verdade, tinha muito cliente que em reunião, que algumas reuniões eu acabo entrando, em segunda reunião ali na hora do fechamento, ou de repente algum cliente específico acaba atendendo, e eles, gostei do seu posicionamento, viu? Nossa, achei muito legal e por isso até prefiro comprar com você. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque as pessoas têm medo de falar o que elas pensam por medo de perder clientes ou seguidores. O resultado do branding, construção de comunidade. Tem nada mais forte do que você ter comunidade. E a nossa é inquestionável. Sim. Né? A comunidade que foi gerada ao longo desses anos é inquestionável o quanto essas pessoas são engajadas com tudo que nós estamos fazendo e propondo ali. Então, na política, tinha os haters, mas tinha muita gente que era fã, que vivia aquilo com verdade e defendia o Pablo o tempo todo. Então, o reverb é muito grande, né, de uma campanha com essa dimensão de visualização que eu estou contando para vocês. O que eu digo? O segredo está na comunidade. Se você tem... Como que eu sei que o resultado do meu branding está funcionando? Minha comunidade é forte. Essas pessoas são engajadas, elas estão conectadas, elas estão o tempo todo me vendendo, me patrocinando, falando de mim. Como que é? Se for, está funcionando. Mas se você parar para pensar, as pessoas elas não têm nem o entendimento de ser uma marca. Muito menos de ir para o digital e se tornar influente. Aí como que vai construir comunidade? Não tem jeito. E a comunidade é esse potencial que você tem para alcançar de uma forma muito intensa o coração das pessoas. Boa. E na política, nessa campanha especificamente, a gente construiu, né, um espetáculo. Enquanto existia ali nos bastidores as outras campanhas pensando nas melhores perguntas para um debate, nós estávamos pensando no melhor corte do debate. Então, as pessoas não entenderam nada do que estava acontecendo. Tudo nesse contexto inteiro político era o corte. Ou seja, não tem como combater um candidato que tem essa velocidade no digital, não tem jeito. Controla a narrativa e tem a oportunidade de trazer com muita, né, segurança ali, com muita velocidade, esse corte. A gente chegava no debate, o que vai ser o de hoje? O que a gente vai causar de hoje? E tudo foi pensado. A carteira de trabalho para o candidato, todas as coisas. Ah, mas a cadeirada foi pensada? Não, isso aí foi o outro candidato que decidiu. Foi uma consequência. Mas o restante... Mas que ajudou também. Com certeza. A nossa campanha ela se tornou internacional. Nós saímos em mais de 20 portais internacionais. Caraca. The New York Times, vários portais da Europa. Tipo assim, anunciando a cadeirada do Marçal. Aí você vê que todas as coisas cooperam para o bem, né? Sim. E aí, ó, até é importante você falar sobre a estratégia. A gente já tá caminhando para a reta final. Para o encerramento aqui. Porque o primeiro debate, a gente ficou acordado até de madrugada e conhecendo o Pablo da forma que, não intimamente você conhece, mas em cursos e tudo mais, eu falei assim, cara, tá meio diferente isso aqui. Mas aí depois a gente entendeu e eu falei assim, amor, eu acho que é por conta dos cortes. Porque eu acho que no primeiro debate as pessoas, tipo assim, não, eu acho que ele não foi tão bom e tudo mais. Só que depois, aquela chuva de corte de tipo, cara, o que tá acontecendo? Como é que foi esse debate? Né? O primeiro debate, quem entrou ali, né, no camarim aquele dia, que sempre na emissora você chega e tem um camarim ali. Certo. E são pouquíssimas pessoas autorizadas. Então tava o Marçal, o candidato, eu, o Tássio, o Marcos Paulo. Assim, do time mais próximo do Pablo, para a gente desenhar o que poderia acontecer naquele debate. Aquele debate especificamente era o debate que o Pablo tinha a única oportunidade de criar um choque político. Para o povo conhecer ele. O povo vai falar, cara, quem que esse maluco, mano? Da onde ele saiu? Por que ele tá falando, gritando com todo mundo? Por que ele tá fazendo desse jeito? Porque se você perceber, antes dessa campanha de 2024, existia uma diplomacia cansativa nos debates. Era um povo muito respeitoso. Mas, candidato, você fez isso. Era uma coisa assim, num tom muito cuidadoso. Com raiva do outro, mas com muito respeito, né? O Pablo chegou dando uma pesada em todo mundo. Não tem jeito. Aquele dia foi um debate que deu um choque.
Só que foi extremamente importante, porque todo mundo entendeu e a partir daquele debate, pra você ter uma dimensão, mudou o jogo político, porque eles falaram, cara, com esse cara não dá pra gente ir de frente com ele, que ele vai estraçalhar a gente aqui. O cara é bom de argumento, não tem jeito. Então foi um posicionamento necessário para que ele pudesse atrair uma audiência nova, para que ele pudesse atrair esse reverb. Ele furou a bolha ali. Foi isso que aconteceu. Foi forte. Muito forte. Pode perguntar. Perfeito. Tem uma pergunta, já que a gente já tá caminhando pra reta final, e é pra você ser bem espontâneo, tá? Não é porque você conhece Maíra e Lucas, pra você ficar com dedos. O que você acha sobre consórcio? Qual a sua opinião sobre o produto? Olha, vou falar com a verdade aqui. Cara, o que eu digo? Eu vejo que é um investimento extremamente seguro, consciente, e que você tem a oportunidade de não cair em todas as situações abusivas que o mercado oferece, né? O que eu vejo? Diferente de qualquer outra linha de investimento, você tem que escolher pessoas que levam isso a sério. Eu sento nessa mesa aqui, primeiro porque eu aprovo muito vocês, do ponto de vista dos profissionais que vocês são. Obrigado. Já tive a oportunidade de participar das imersões, de eventos até na casa de vocês. Eu sei a seriedade, o jeito que vocês rodam a operação, a sinceridade que vocês agem nesse mercado. Então, não é o consórcio em si. Qualquer linha de investimento que você apostar, se não houver uma sinceridade, uma clareza para esse cliente, ele vai ter problema, não tem jeito. Então, falando de vocês especificamente, eu sou muito grato por a gente construir essa amizade, pelo respeito que eu tenho por vocês mesmo, tá? De forma profissional mesmo, que vocês estão construindo. É muito bonito de assistir vocês, de ver isso, de ver essa influência, de ver vocês contribuindo com a economia, porque não é só com as operações do ecossistema de vocês, mas vocês estão formando aí profissionais que estão faturando, que estão tendo resultado em um mercado que está um pouco prostituído. Sim. Infelizmente, tem profissionais e profissionais, tem pessoas que não jogam limpo com o cliente. E, às vezes, o cliente que não tem consciência do consórcio, e agora eu vou falar como leigo, vocês são especialistas, vocês podem me ajudar. O cliente que não tem consciência de consórcio, às vezes, ele por não ter nem o conhecimento, por não saber os passos da forma correta, ele pode viver uma ilusão ali. Sim. Porque, às vezes, ele acha que, peraí, eu fiz um consórcio, eu já vou ser contemplado no outro dia, e está tudo certo. E existem muitos mecanismos para que isso aconteça. Só que quando é jogado limpo, cara, você está em a melhor linha de investimento para você, disponível. Sim. Só que eu vejo essa falta de transparência no mercado. Coisa que é diferente com vocês. Vocês oferecem isso de forma muito clara, né? Então, para mim, essa é uma linha segura. É uma linha muito potente. Pouco explorada, eu acredito que dá para explorar muito mais, e vocês são campeões nesse assunto. E você sabe que nessa hora que eu faço a pergunta, Diego, porque assim, quando a gente traz alguém aqui que a gente fez alguma conexão, que a gente conhece, normalmente a gente não sentou com essa pessoa para falar sobre consórcio, né? A gente já se conhece há um tempinho e a gente nunca parou para falar, vamos falar de consórcio, né, Diego? E a gente falou já em outros episódios do nosso podcast, porque primeiro a gente é interessado e interessante para depois... E eu tenho que mudar essa palavra, que essa palavra começa a me incomoda. Porque quando a pessoa vai fazer um network, normalmente ela fala assim, ela é interesseira antes dela ser interessada. Né? Então, essa pergunta de fato é de surpresa. A gente nunca sabe a resposta do convidado. Pra você ter uma noção, você que está assistindo esse episódio, eu nunca sentei numa mesa pra gente falar de consórcio. Nunca. Nem com o Lucas e nem com a Maíra. Não. Olha que maluquice. E isso é muito doido, porque do primeiro convidado que estava aqui hoje, a gente falando sobre isso. As pessoas têm uma síndrome, que hoje muita gente fala de network, ela chega e ela olha pra você como um produto e como algo, não, deixa eu vender pra ele. E não, na verdade a gente olha um pro outro e fala assim, cara, eu quero conhecer você, seu coração, e a gente quer ter intimidade mesmo, né? É amizade. E se surgir algum negócio, porque de verdade, pra mim é muito mais importante a gente estar numa mesa dessa aqui do que algum dia eu ter vendido algum consórcio pra você. Sim, com certeza. Né? A relação é muito mais forte. Muito mais forte, ou seja, o tanto de valor que você tem gerado pra gente, palestrou em casa, palestrou no último Consórcio Experience. O pessoal amou a palestra. Não, o pessoal ficou doido, né? Falando nisso, dia 22 e 23 de março, aqui em Alphaville, São Paulo, você que é profissional de consórcio, corretor de seguro, evento exclusivo pra vocês, 2 dias aqui.
Então, vocês precisam estar conosco, né? E, Diegão, Deixa eu só concluir aqui, só porque eu abri o looping aqui. E aí, é engraçado que eu fico doida pra pessoa falar alguma coisa ruim, porque... não porque o consórcio seja só isso, mas para desmistificar. Sim. Né? Então, já que você só trouxe coisa boa, eu vou trazer uma não tão boa para complementar o que você falou. Tá bom. Eu não enxergo consórcio como investimento. Inclusive, eu bato forte nas Sério? minhas redes sociais que consórcio não é investimento. O como você utiliza ele que vai tornar um investimento. Mas vamos pensar aqui. Se eu for usar uma operação de consórcio para alavancagem, é um investimento. Mas é o como você vai usar. Se eu só contrato, que a maioria, vou dar um exemplo, fiz na troca de favor ali com o meu gerente. E eu não tô falando de todos os gerentes, porque tem muitos que vendem corretamente. Se eu só tô pagando e eu não sei como utilizar, não sei como comprar patrimônio, não sei como comprar e alugar, eu simplesmente vou contratar um crédito onde eu vou pagar uma taxa de administração e vou resgatar no fim. Se eu resgatar no fim, por conta das correções e a correção era rateada no grupo, eu vou sim pegar um valor maior do que o que eu paguei. Mas se eu tivesse aplicado, eu teria feito mais dinheiro. Então, eu gosto de trazer isso, que é algo contra-intuitivo, não é investimento, mas o como você utiliza, que você sabe como utilizar, que vai torná-lo um investimento. Entendi. Então, por isso tem muita gente que tem raiva de consórcio. Porque o vendedor posta lá, olha, consórcio é investimento. E aí o cara, olha, tô pagando uma taxa de administração. Minha parcela sobe. Eu tô ofertando lance e não tá saindo? Isso aqui é uma porcaria. Então eu fico doida pra alguém trazer alguma coisa assim, né? E aproveitei que você usou que é um investimento, como você utiliza, como Então vai lá, só explica isso para todo mundo que tá assistindo. O seguinte, já que você falou, comenta sobre isso que eu disse, que eu já vi no mercado, o quê? O vendedor de consórcio vendendo de forma inconsequente a qualquer custo. Sim. E depois gera essa grande frustração, né? Às vezes o cara não consegue ser contemplado, às vezes o lance que ele dá ali não é suficiente, não foi explicado minimamente ali o que ele precisava saber, e isso gera uma frustração. Sim. Porque imagina, se o cara está fazendo um consórcio porque ele quer sair do aluguel e ele não tem o suficiente para que isso seja essa carta contemplada, e aí ele cai nessa fantasia. O negócio não acontece, e aí? Como que lida com uma situação como essa? Como que corrige esse erro no meio do caminho? Eu falo assim, quando o cliente fala, Maíra, eu fiz um consórcio e eu quero ser contemplado rápido. Eu falo que eu faço 6 perguntas, e o time também faz. Eu falo assim, você entende como empresa, tá? 6 perguntas, aonde eu entendo qual que é o momento do cliente. Hoje a empresa se chama especialista em consórcio e soluções financeiras. Por quê? A gente entende que consórcio não vai ser bom para todo mundo, como financiamento não é ruim para todo mundo. Mas qual que é o ponto? O cara já contratou, ele não viu a média de lance. Às vezes ele entrou num grupo novo e o vendedor, o grupo era recém-formado, tinha 6 meses. De fato é um grupo em andamento. Mas não é um grupo super em andamento, onde a média de lance esteja coerente com o que está acontecendo no grupo. Então, o momento de você acertar é na compra. Porque na compra você vai olhar o grupo, na compra você vai ver a média de lance, na compra você vai contratar, às vezes, num prazo reduzido para o seu lance ser mais assertivo. Depois que já comprou, você tem o caminho. Você vai olhar a média de lance, vai identificar qual que é o lance que está saindo daquele grupo. Você tem bolso? Ótimo, você consegue antecipar a retirada. Tem lance fixo, que é um sorteio dentre as pessoas que ofertam aquele valor que é determinado pela administradora. Puxa, você vai participar de um sorteio reduzido, além do sorteio, mas você também vai ter que se programar. E a outra opção é você só se programar e aguardar o sorteio, porque tem casos que o problema não é o produto, que o vendedor elevou a expectativa a algo que não existe, né? E aí você já tá dentro do negócio. Aí tem gente que fala, mas você acha que eu cancelo? Gente, não é porque eu vendo consórcio que eu vou falar pra você cancelar em outro lugar e fazer comigo. Não, cara, vamos comparar isso aqui com uma aplicação? Quando o objetivo for a aquisição do imóvel, se ele aplicasse o mesmo valor no mesmo período, Diego, primeiro que ele não obteria um montante para poder comprar em muito menos tempo. Ele teria que capitalizar tudo aquilo ali mesmo com o rendimento. Mesmo com o rendimento, o imóvel já subiu de valor. Sim. Já teve o custo de oportunidade. Então, beleza, para comprar o imóvel, comparando com o investimento, o consórcio é mais atrativo, certo? Agora, a pessoa já entrou, eu gosto sempre de perguntar, como você faria se não fosse por consórcio? Porque muitas vezes ela não contrataria um financiamento porque ela acha caro, porque ela não tem a entrada, e por isso que está demorando o consórcio.
e também demoraria o financiamento. Então, é muito mais sobre trazer um nível de consciência que ela não teve no vendedor que vendeu ali para ela inicialmente. Então, puxa, Maíra, quero contratar um consórcio de maneira assertiva primeiro. Quando o milagre é demais, né? Você já tem que ficar de olho, porque se consórcio fosse assim, tão milagroso igual o pessoal acha que é, a gente não ia nem gastar tempo vendendo também, né? A gente só contrataria. Porque o povo acha que com 10%, 20% vai tirar para ontem. Tem as exceções? Tem. Mas aí você tem que entrar num grupo super rodado, tem que analisar se você aguenta pagar uma parcela maior. E vou te falar que a gente sofre um pouco, eu falo a gente time, na hora de vender, por conta dos profissionais que ficam mandando simulaçãozinha pronta, sem fazer nenhuma pergunta. Porque eu falo para um cliente que às vezes tem um nível de consciência legal, eu falo, Diego, preciso te fazer algumas perguntas. Não, Maíra, só me manda a simulação, vê o que você tem melhor aí. Só que o que eu tenho de melhor aí não significa que vai ser condizente com o seu orçamento, com o seu momento de compra. É muito doido isso, né? E aí, pegando um gancho aqui pra gente finalizar com o Diego falou, o cara que ele tá pagando aluguel e ele precisa sair logo. E aí começa a entrar as promessas de contemplação que os vendedores vendem de forma inconsequente. E quando a gente vai olhar, qual que é o principal benefício do consórcio? Custo baixo. Qual que é o principal benefício do financiamento? Tem na hora. Qual que é o ônus do consórcio? Me programa. Qual que é o ônus do financiamento? Pague de 2 a 3 vezes mais caro sobre o valor do valor financiado. Aí qual que é a conta que a gente faz muito, né? Que o time faz ali para o cliente. Se você está num imóvel de 500 mil pagando aluguel, você está pagando R$2.500, 0,5%. Quando você vai para um financiamento, a sua parcela é equivalente a 1%. Então você vai sair de um fluxo de caixa de R$2.500 para R$5.000. Quando você pega essa diferença de juros que ele está pagando, a gente está falando que ele está pagando aproximadamente 300 meses de aluguel, certo? Sobre o imóvel ali que ele estava de R$2.500 de juros. E aí olha a conta que o vendedor de consórcio não faz e pega que essa vai ser de graça para vocês venderem mais aí. Qual que é a conta? Ao invés de você prometer uma contemplação para o cara e ele ir para um financiamento de R$5.000, ele continua no aluguel dele, ele contrata um crédito de consórcio equivalente ao crédito de R$500.000, se na sua administradora tiver metade da parcela até a contemplação, ele pagando aluguel e consórcio vai ficar mais barato do que a parcela do financiamento. Demorei 5 anos para contemplar esse consórcio, só que 300 meses para 60 meses dá 240 meses de diferença. E agora você sai de 420 meses, que era seu financiamento, a parcela do consórcio agora vai ser equivalente aproximadamente à parcela ali de 5 mil que seria pagar, só que você vai pagar em 140 meses ou 150 meses. Ou seja, aí você mostra para o cliente que não precisa ter pressa. Fica tranquilo que essa é a melhor oportunidade para você, se caso esse for Isso, contando que ele esperou, ele aportou nesses 5 anos, aproximadamente, dependendo do plano que ele contratar, 30% do valor. Ah, mas eu já tinha essa entrada. Ou ele pode acrescentar para subir o lance dele, ou ele deixa aplicado, ajudando a pagar a parcela. Sim. Então, assim, o vendedor ele se limita em falar que sai rápido porque ele tá no modus operandi de que ele acha que prometer algo que não existe vai fazer ele vender mais, onde ele se queima a curto, médio prazo bastante, não é nem mais a médio e longo prazo, deixa de vender ao invés de construir uma carteira sólida, de explicar de fato como funciona e que dá para fazer dinheiro com consórcio vendendo para contemplar mais imediato, quando for certo, dá. Mas ele vai ganhar muito mais dinheiro a hora que ele mostrar o ganho a médio e longo prazo. Porque o valor que você aporta, Maíra, mas já podia estar alugando imóvel, beleza, mas ao invés de você comprar um imóvel, você vai conseguir comprar 3 se você tirar um pouco dessa pressa, sabe? Então... Muito bom. Perfeito, é isso. Diegão, queremos te agradecer. Fala para essa turma aqui quais são as suas redes sociais, como é que essa galera te encontra. Conta aí para essa turma. Você que assistiu, chegou até o fim, escreve e marca aí nos comentários, que eu vou saber se você chegou até o fim. Esse é o hack hoje do nosso programa. Seguinte, Diego Neves Lab, L-A-B, você me encontra no Instagram, ali na bio você sempre vai ter os links de qualquer possibilidade de se conectar comigo. Quero agradecer muito vocês e quero deixar um recado para você. Com tudo que você aprendeu, porque isso aqui foi um podcast de negócio, a gente aprendeu sobre consórcio, falamos sobre influência, sobre marca, falamos sobre essa campanha que só foi possível por conta de alguém que se expôs no digital. Perfeito. Pega esse recado, começa a se expor a partir de hoje, faça seus stories, grave o seu conteúdo. Diego, mas eu não estou crescendo, não preocupe com o crescimento. Preocupe em usar um canal que está de forma gratuita para você, de forma democrática, para você começar a se tornar mais influente. Então esse é o recado. Use esse canal a partir de agora. E quem sabe daqui a pouco eu vou estar sentado no seu podcast.
É possível. Então, é sobre isso. Quero agradecer muito. Muito obrigado pela amizade de vocês. Que Deus abençoe muito. Que esse aqui seja um programa extremamente assistido por muitas pessoas. Amém. Que esse programa provoque curas, provoque entendimento, aprendizado, crescimento para todo mundo que estiver assistindo. Meu irmão, tamo junto, ama a sua vida, conta com a gente, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que o maior ativo da vida depois da vida é o tempo, né? Então você poderia estar fazendo inúmeras outras coisas, estar com a sua família e disponibilizou do seu tempo para estar com a gente. Gratidão. Você, para mim, é uma referência em marca, em construção de marca pessoal, em brand. Então você que quer aprender sobre isso, segue o Diegão lá. Acompanha ele, vai nas imersões dele, que na última que ele tava fazendo, depois que ele falou, eu esqueci de te chamar, me avisa. Então tá, 15 e 16, semana que vem. Fala já, sábado e pessoal. domingo. Bora, já fala aqui 15 e 16, semana que vem, nós já teremos aí aqui em a nossa Alphaville? 4ª edição. Sim, já se organiza, vocês vão ter algum compromisso? Eu acho que o Eu acho que podcast vai ser colocado depois. Então fala de quanto tempo Não você tem problema. faz Fica as suas ligado, em imersões. qualquer Fica momento ligado, pode ter uma segue ele pra edição não aí perder. da Digital Brand Stage, que é uma imersão de 2 dias, que a gente criou uma metodologia para mostrar qual é essa jornada de você sair do anonimato e se tornar alguém influente. E começar a pôr dinheiro no bolso com isso. É isso aí. É isso aí. Quero Tamo agradecer, obrigada pela sua presença. E você que ainda não é inscrito no canal, ainda dá tempo. Coloca a palavra que marca pra gente saber que você acompanhou até o fim. E não esquece de deixar o seu like, eu sei que é meio clichê, mas deixa eu te mostrar a importância. Quando você interage com esse vídeo, chega mais pessoas. Quando você comenta nesse vídeo, chega mais pessoas. Então, se você foi ajudado, não guarda pra você. Compartilha e te vemos no próximo episódio do Pode Comprar. Obrigada, Bora. Diego. Tamo junto. Tamo junto.